No dia 15 de março, iniciou o prazo de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023 e a Receita Federal espera receber cerca de 39 milhões de declarações até o final do prazo, em 31 de maio. E para tirar algumas dúvidas sobre esse tributo, nós estamos com o contador Paulo Vezaro, ele que trabalha há quase 20 anos nessa área. Paulo, muito obrigada por conversar com a gente. Seja bem-vindo aqui nas redes. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar a respeito. Então vamos lá. Primeiro, existem dois tipos de declaração, a declaração simplificada e a completa. Qual que é a diferença entre elas? A diferença das declarações é aquela que vai mais te favorecer. Então vamos lá. A declaração simplificada é quando você não tem despesas médicas, odontológicas, instrução, todas as despesas que são dedutíveis. O governo diz para você assim: você tem uma fonte de renda onde tem uma base de cálculo. Ele te dá 20% de desconto para fazer uma nova base de cálculo. Porém, ela é limitada a 16 mil e poucos reais. Se os teus 20% ultrapassou os 16 mil, o governo diz: não, parou aí, fica só nos 16. Então é a tua base de cálculo inicial menos os 20% ou os 16 mil reais e é uma nova base de cálculo. Essa é a declaração simplificada. A declaração completa é onde você pega toda a tua receita bruta e você deduz as despesas que são dedutíveis. Médico, dentista, a tua parte onde você contribuiu com a Previdência Social também é dedutível, Previdência Privada, desde que seja PGBL, dependentes, tudo isso são despesas dedutíveis para uma nova base de cálculo. Então, na completa você tem a sua receita bruta, menos as despesas dedutíveis e uma nova base de cálculo. Essa é a diferença entre uma forma de tributação e a outra. Perfeito. E desde o ano passado, o contribuinte pode contar com uma declaração pré-preenchida que agiliza o processo na hora de declarar, né? Todo mundo pode acessar essa ferramenta e como é que a gente acessa ela? Todo mundo pode acessar, tá muito legal a pré-preenchida. Até eu ouvi alguns comentários do Contador Revoltado. O Contador Revoltado é um cara que é muito influente na nossa área, né? A gente gosta muito dele. A pré-preenchida, você vai acessar ela através do Gov ou através do certificado digital, né? Para acessar através do Gov, você tem que ser ouro ou prata dentro do Gov. Nós fizemos a busca da declaração pré-preenchida dentro do Gov, vem para o sistema e a gente acaba fazendo a análise dela, né? Mas respondendo a tua pergunta, todo mundo pode? Sim, todos que têm a senha do Gov ou todos que têm certificado digital da pessoa física. E se tu tiver a senha do Gov, você tem que ser ouro ou prata para poder buscar as informações pré-preenchidas na declaração. Certo? E nesse ano nós temos uma novidade, né? Se a gente utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via Pix, tendo o CPF como chave, nós tendemos a ter prioridade na hora de receber a restituição, né? Quem mais tem essa prioridade? Isso. Essa prioridade, nós, mesmo quem fizer a declaração quem for fazer a declaração pré-preenchida e receber por Pix, ele ainda vai estar atrás porque existe uma prioridade histórica na declaração e ela continua sendo prioridade mesmo com essa novidade, que são as pessoas de idade superior a 80 anos que ainda precisam declarar. Em segundo lugar vem as pessoas abaixo de 80 anos até 65, as aposentadas, têm prioridade. As pessoas com moléstias graves, os deficientes portadores de moléstia grave e quem é professor. O professor também tem prioridade. Depois dessas prioridades vem declaração pré-preenchida e Pix. Então, e lógico, né? Quem antes declarar, antes recebe. E por mais que essa declaração pré-preenchida agilize o processo, tem que tomar alguns cuidados, né, na hora de preencher a declaração para evitar erros e não cair na malha fina, né? Sim, uma coisa que é importante, que não vem na pré-preenchida, ela traz os campos certinhos, mas é fazer o seu caixa. Porque todo mundo, na maioria das vezes, existe uma evolução patrimonial. O que é isso? Eu tenho um apartamento, esse apartamento é financiado e eu pago todos os anos, todos os meses, esse financiamento do apartamento. E isso você está tendo uma evolução patrimonial. Você precisa ter rentabilidade para poder evoluir. Ou eu guardei dinheiro, né? Recebi e guardei dinheiro.
Então é importante você fazer os cálculos da evolução patrimonial. Receita, menos tudo aquilo que você teve de investimento. Você tem que ter capacidade financeira para guardar aquela grana. Você tem que ter capacidade financeira para ter evolução patrimonial. Isso são cálculos que são feitos dentro da declaração. Então não é simplesmente vir a declaração pré-preenchida. E eu já tive experiências também com a pré-preenchida com valores equivocados, que estão lá na pré-preenchida, mas não condiz com a realidade. Então, por ser uma novidade, né, que a Receita está lançando, talvez, eu não sei, talvez tenha alguma falha ainda dentro do sistema. Por isso é importante, por mais que eu faça pela pré-preenchida, nós passamos despesa por despesa, receita por receita, passamos todos, ele traz os rendimentos de aplicações também, a gente repassa tudo isso aí, porque às vezes tem alguma diferença pré-preenchida vindo. Precisa ver, conferir tudo com atenção, né, para dar o salário final. Isso aí. E que outras dicas tu dá para o contribuinte evitar esses erros? Primeiro assim, ó, a pré-preenchida ela vem com uma promessa em reduzir um percentual bem grande de malha, né? Ou seja, antes as pessoas vinham até nós com as suas receitas e as suas despesas, esqueciam muitas despesas, não lembravam de algumas receitas que não são do cotidiano, né? Eu fui até a faculdade e dei uma aula, eu fiz uma palestra e eu tive receita com isso e acabou passando, né? E isso acabava caindo em malha, né? Por valores às vezes até irrisório. E não digo uma malha, mas é algo que a Receita manda uma cartinha e todo mundo se assusta quando recebe uma cartinha da Receita. Normalmente não é uma cartinha de amor, né? Vem bomba quando vem atrás da Receita Federal. E a pré-preenchida está evitando esse tipo de situação, porque acaba te lembrando de algumas coisas. Então assim, ó, um conselho que eu dou, adiantar-se para fazer a declaração, principalmente quem tem imposto a restituir, pois quanto antes você fizer, mais cedo vai restituir, né? E indiferente do valor, uma grana que entra é sempre bem-vinda, né? Então adiantar-se a isso, e quem tem imposto a pagar, se pudesse adiantar também. Por quê? Porque no processo do período em que estamos fazendo a declaração, já é possível verificar as inconsistências e corrigir dentro do prazo, sem que haja prejuízo em ter que pagar multa ou juros por um imposto que você deixou de declarar. Então, a minha dica sempre é, cara, adianta. Vamos fazer antes, sabe? Porque agora com a pré-preenchida, ela está mais fácil, mas é sempre melhor você estar à frente. E fica um alerta também, o que acontece? As pessoas que têm que pagar imposto, se elas forem fazer em cota única o pagamento, esse pagamento não é 31 de maio, esse pagamento é 10 de maio, a data dele. Então, dentro das alterações que aconteceram agora para o ano 2023, esse foi um. As pessoas que declararam até abril ou declararam até dia 9 de maio e optaram por pagar em cota única, essa guia, este DARF, ele vai vencer dia 10 de maio. Paulo, muito obrigada. Obrigado você, obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Abril tá chegando, maio tá logo aí, não perca o prazo do imposto de renda e faça logo a sua declaração. E se você ainda tiver dúvidas, eu te convido a acessar a matéria no nosso site www.fvcomunica.com.br, intitulada É Hora de Acertar as Contas com o Leão, e também ouvir o 5º episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP, em que a gente abordou o assunto imposto de renda e planejamento financeiro. Este e demais episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!